Paz e bem, irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais. É uma alegria chegar até você para juntos, hoje, dia 7 de junho de 2025, orarmos, celebrarmos, fazermos memória e lembrarmos da vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Amanhã, domingo, é dia de Pentecostes e hoje nós celebramos a vigília, as vésperas. E queremos lembrar dessa data tão importante que o Senhor enviou o Espírito Santo sobre a igreja e eles se sentiram fortalecidos, animados para pregarem a palavra do Senhor nos mais diversos lugares. Conosco, o nosso bispo, o bispo da Diocese Anglicana do Rio Grande do Norte, Dom Anderson. É uma alegria sempre acolhê-lo aqui conosco. Paz e bem, Dom Anderson. Boa noite, paz e bem para todos que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de pedir a você que compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam, neste momento, ouvir a palavra de Deus. E para iniciarmos esta oração, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos e vamos meditar o Salmo 103, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Bendize a minha alma e tudo que é em mim ao seu santo nome. Bendize a Javé a minha alma e não esqueça nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas faltas e cura todos os teus males. É Ele quem redime tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. É Ele que sacia teus anos de bens e como a da águia, tua juventude se renova. Javé realiza atos justos, fazendo justiça a todos os oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés e suas façanhas aos israelitas. Javé é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor. Ele não vai disputar perpetuamente e seu rancor não dura para sempre. Nunca nos trata conforme nossos pecados, nem nos devolve segundo nossas faltas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A palavra de Deus que nós iremos ouvir se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 21, a partir do versículo 20 até o versículo 25. Ouviremos a palavra que será proclamada pelo nosso bispo Dom Anderson, que em seguida fará a meditação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu.
E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos em Cristo, que nos acompanham pelas redes sociais, hoje a liturgia vem apresentar um texto que recorda o momento da ceia do Senhor, o momento do qual é feita uma pergunta a Jesus, e Jesus vai responder com uma outra pergunta, que é algo, Jesus sempre não dava uma resposta direta, né? Dava sempre uma pergunta para que aquela pessoa que estava indagando Jesus também refletisse, né? E da qual Pedro pergunta a Jesus o que vai ser daquela pessoa que ia trair Jesus, que no caso foi Judas. E muitos podem até interpretar de uma forma assim bem rígida de Jesus, eles dizem, mas o que te importa? Por que você está preocupado com isso? Praticamente isso que Jesus vem dizer a Pedro, né? Para que se preocupar com o que vai acontecer com aquele que vai me trair? E por Jesus não ter sido tão direto entre os discípulos, Jesus corria o boato de que ele não morreria, né? O que fosse trair Jesus ia ficar vivo por muito tempo, até o seu retorno. Não foi bem isso que Jesus falou, e nem o escritor desse texto também deixou bem claro. E é interessante, né, que João, ele escreve sobre ele mesmo, então ele não vai falar que o seu nome no livro, mas o discípulo que vai inclinar o peito, a cabeça sobre o peito de Jesus é justamente João, o evangelista, e vem dizer o seguinte, né, para todos nós que achamos que tudo está na Bíblia. Não está na Bíblia. E nem tudo está no texto sagrado. O próprio autor, ao concluir o evangelho de hoje, vem dizer que não caberia no mundo, em nenhum livro do mundo, o que aconteceu durante aquele período no qual o próprio Deus encarnado esteve no mundo. Então, existem vários episódios que aconteceu com Jesus, até mesmo milagres que não vão estar na Bíblia, mas que aconteceram. Então, na Bíblia foi colocado aquilo que achavam que a igreja acredita que tem a inspiração divina, né, e a ação do Espírito Santo. Não que os outros livros que aos poucos são descobertos não tenham nenhuma inspiração, mas que para a igreja, como os cânones estão fechados, não tem nenhuma importância desses livros entrarem entre os livros canônicos, mas que são livros que vão relatar episódios históricos, né, de Jesus quando esteve na Terra, realizando o bem. Né? Foram tantas ações boas e lições importantes que nem todos escreveram esses episódios que aconteceram, e que se fosse escrever, seria um livro enorme, né? E não caberia em nenhum livro no mundo a quantidade de escritos. Então, meus queridos irmãos em Cristo, nós que já estamos aí às portas da celebração de Pentecostes, onde o Espírito Santo é quem vai
criar a Igreja de Cristo. Não somos nós quem a criamos, mas é o próprio Espírito Santo de Deus quem vai criar. E o próprio Pedro, que vai ser aquele que vai estar cheio do Espírito Santo no Ato dos Apóstolos. É narrado que ele vai falar de acordo com o que o Espírito ordena, e pessoas de várias línguas começam a entender a mensagem que São Pedro fala. Então, isso mostra a catolicidade da igreja, a igreja anglicana, que é uma igreja católica. Nós não somos romanos, mas toda a tradição católica permaneceu dentro da igreja anglicana. Somos uma igreja que passou pela reforma, não surgiu na reforma como as demais igrejas. Mas nós passamos pela reforma protestante, temos alguns elementos da reforma, mas, primeiramente, somos católicos. Né? Aquilo que eu sempre falo para os nossos reverendos, seminaristas e fiéis, que nós somos católicos, mas não romanos, protestantes, mas não pentecostais. Então, há esse equilíbrio dentro da igreja anglicana, essa harmonia teológica, né, e espiritual que o Espírito mantém. Espírito esse que é o nosso guia, né? O Espírito Santo é quem guia a igreja. Jesus subiu aos céus, né, segundo o Evangelho bem passado, e hoje ele deixa sobre cada um de nós o Espírito Santo, né? Porque a igreja é uma igreja trinitária, né? Uma igreja que no início da criação a figura principal é a figura do Deus Pai, né? No Novo Testamento, nos Evangelhos, a presença de Jesus, né? O Deus Filho, né? O Deus que se fez carne, e nos escritos, né, nas cartas apostólicas em diante, é o Espírito Santo, que até hoje guia a sua igreja, né, e se a igreja passou por tantas dificuldades, tantas crises, né, morais, perseguições e guerras, não acabou porque a igreja é uma igreja que é mantida pelo Espírito Santo de Deus. Espírito esse que nós pedimos a cada dia que continue nos guiando como um farol que guia aqueles que estão navegando. Que assim também guie a cada um de nós, que somos seus discípulos aqui na terra, né? Que levamos a sua mensagem, e que essa mensagem não seja uma mensagem nossa, e sim realmente a mensagem de Deus que sai de nossas bocas através daquilo que o Espírito Santo nos pede. Então, essa é a mensagem que deixo para cada um de vocês. Então, que Deus venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Oremos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor nos deu seu Espírito, Ele que é o nosso advogado, Ele que é o nosso defensor, Ele que está conosco, que ora conosco. Quando meditamos a palavra, Ele nos inspira, nos ilumina para compreendermos. Convido você a acompanhar comigo, rezar comigo, uma oração de invocação ao Espírito Santo, que é bem tradicional na igreja cristã. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostaria de pedir a Dom Anderson que nos desse a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está está no no meio de meio nós. de nós. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e que fique para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite para todos, né? E um forte abraço para o Reverendo Lúcio, toda a sua família, por esse momento tão importante que ele proporciona todos os sábados. Nós é que agradecemos a colaboração do Dom Anderson, sempre disponível para cooperar com nossa atividade missionária. Agradecer também a você que nos acompanha, seja no momento ao vivo, seja depois, através das redes sociais, e pedir que você também coopere compartilhando em suas redes sociais este momento de oração. Que você tenha um domingo de paz, de alegria e que Deus abençoe sempre a sua vida. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.